Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a corrida contra o tempo. A busca já começou. Ministração. Mensagens de vitória. Mensagens edificantes. As revelações. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Ele é digno disso. Ele é merecedor. Porque nós estávamos no mundo e Ele foi lá nos buscar para isso, para esse intento, com um coração contrito e quebrantado, exaltando ao Deus que fez o céu e a terra. Exalte a Ele, e os céus também vai ser parte da tua vida. Vamos à leitura da palavra de Deus, que vamos ler aqui em 1 João, do capítulo 3 até o versículo 17, com o seguinte tema: corrida contra o tempo. O título diz: observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E diz assim a palavra do Senhor: e nisto sabemos que conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, o aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, esse até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vós sois perdoados pecado. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste que aquele que desde o princípio ele vos escreveu. Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mensagens de vitória. Aleluia, glórias a Deus. Nada mais ou nada menos do que dizer concernente à corrida contra o tempo. É a mensagem da palavra de Deus que nós vamos transmitir nessa tarde, com esse tema de mensagem, que é a corrida contra o tempo. O que quer dizer isso? E o que Deus quer falar conosco nessa tarde? Sabe o que Deus quer dizer? A Bíblia diz: pregai tempo e fora de tempo. A Bíblia diz: remi o tempo, porque o tempo já está próximo, e tudo é dentro de um tempo. Então eu entendo que Deus tem o seu tempo certo para operar na vida de cada um. Mas há pessoas que o tempo para elas já é passado. Há pessoas que o tempo para elas já está se findando, e ela nem percebeu ainda, ela nem sentiu isso que está acontecendo em sua vida. Há pessoas que não compreenderam e nem olharam para si, que os seus cabelos já estão ficando branco, o seu rosto já está tendo rugas, e ele já está envelhecendo. Então tem que se entender que o
tempo para ela e para ele já está se findando. Então tem que correr contra o tempo perdido, algo que deixou para trás, que era para fazer para o Senhor e não fez. Então faça agora, comece a remir o tempo, comece a dar testemunho, comece a pregar o evangelho, comece a fazer a diferença, enquanto o Senhor está te dando oportunidade para que você possa entrar conosco nessa história dentro, ganhando alma, evangelizando, estando na igreja e dizendo que Deus é Deus e o resto é Baal. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro quando o Senhor me chamou. O Senhor me chamou e foi me lapidando e foi me preparando para esta grande obra. E quantas vezes na caminhada da vida eu parei, quantas e quantas vezes no meio do caminho eu fiquei até fraco na fé, mas o Senhor me levantava. O Senhor dizia: levanta e anda, porque a jornada é muito longe. O Senhor dizia: o vosso descanso não é aqui, o vosso descanso não é aqui. Caminhai, caminhai, marchai, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O Senhor nos dá tempo. Por isso a cada dia nós temos que correr contra o tempo, porque o relógio não espera ninguém. Quando acordamos pela manhã, pensamos em Deus. Chegou o horário do almoço, alguns pensam no rango, mas também pensamos em Deus. No horário da tarde, pensa no lanche, mas também pensa em Deus. No horário da noite, os beiços lambem pensando na janta, mas também pensa em Deus. Antes de dormir, aquele sono sonolento, mas pensa em Deus. Pela madrugada que o Senhor acorda, onde a fila é menor, também pensa em Deus. Então entenda, a qualquer momento da vida do homem, dentro do dia, do 24 horas por dia, o homem pode adorar a Deus, o homem pode viver em comunhão direto com o Senhor, mas para isso ele tem que se separar, para isso ele tem que ser diferente, para isso ele tem que mostrar que ele não pertence a esse mundo, ele vive nesse mundo, mas é como um estrangeiro e peregrino em terra estranha, porque a pátria dele não é mais brasileira, a pátria dele não é mais americana, a pátria dele não é mais africana, argentina, a pátria dele é celestial, porque ele não vai morar mais aqui, mas ele vai morar no céu de glória, eternamente perto de Deus, desse Deus que fez o céu e a terra e deu oportunidade de vida para ele ter a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo que quando o Senhor dá oportunidade para o homem, é um privilégio muito grande para o ser humano, porque é algo que os anjos queriam. Anjos, seres celestiais, que são espirituais. Eles são espírito, mas queriam fazer o que a gente estamos fazendo aqui agora. Eles pediram a Deus para vir pregar o evangelho. Eles pediram a Deus para vir aqui embaixo fazer alguma coisa para Deus. Mas Deus chegou e falou: não, tem a minha filha e meu filho, eu vou levantar os meus profetas. Se os profetas não quererem, eu vou levantar os sacerdotes. Se os sacerdotes não quererem, eu vou levantar as crianças. Se as crianças não quererem, eu vou levantar os jovens. Se o jovem também não quiser, eu levanto os adultos. Se os adultos não quiserem, eu levanto os anciões. Se os anciões não quiserem, aí não tem jeito, eu levanto a jumenta para pregar, mas alguém vai ter que falar do meu nome. Aleluia, glórias a Deus. Estudando a história, irmão, a história bíblica dentro de um fundamento, eu entendi concernente a essa corrida contra o tempo. É o tempo que nós perdemos e temos que redescobrir ele, reganhar ele de novo. Quer dizer, é remir o tempo enquanto é tempo, pregando o evangelho, sendo de... Ainda que todos falem, porque para falar tem um montão, que tu é maluco, que tu é fanático, que tu endoidou, que tu não sabe o que está fazendo. Mas aquele que é crente mesmo, fiel a Deus, ele sabe com uma consciência sã e sabe o que está fazendo, ele sabe que é diferente, ele sabe que vai para o céu, ele tem os olhos espirituais, ele sabe onde está a atuação do cão, ele sabe que existe 3 atuações na face dessa terra: a atuação de Deus, a atuação de Satanás e a atuação do homem. Ele sabe discernir quando Deus está operando na igreja, ele sabe quando é Satanás querendo se andar, e ele sabe quando é o emocionalismo do homem. Ele é diferente, ele é separado, ele tem a visão de Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Maravilha do céu. E diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos, nisto sabemos que conhecemos, se guardamos seus mandamentos. O mais importante de tudo é guardar os mandamentos de Deus. Irmão, tem tanta gente enquadrada que não está guardando o mandamento de Deus. Estão guardando o mandamento de homens, mas de Deus não está guardando nada. Está guardando as tradições dos homens, invalidando a palavra de Deus com as tradições. Jesus Cristo já dizia acerca disso. Mas a palavra do Senhor diz que é concernente se sabemos que conhecemos e se guardamos os seus mandamentos. Temos que guardar os mandamentos de Deus. Jesus uma certa vez viu que estava difícil, irmão. Era os 10 mandamentos. Já estava difícil para o homem guardar. Ele resumiu em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo uma pessoa, irmão, que começa a falar que a igreja do outro é fundo de quintal, que a igreja é assim, assado, irmão, essas pessoas têm que se converter. Sabe por causa de quê? Porque estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É o que eu falo, irmão. Hoje eu vou tornar a repetir de novo. Quanto mais igreja abrir, melhor é. Mas para os homens não. Para os homens, se abrir uma outra igreja ali nova, já começa a querer falar isso, aquilo, outro. O que é isso? Jesus não ensinou isso pra gente. Jesus não nos ensinou isso. Observando a palavra do Senhor, irmão, Jesus Cristo, ele podia ter tomado posse da igreja de João Batista. Jesus Cristo podia ter tomado posse da igreja dos fariseus. Ele era o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Podia ter tomado posse da igreja dos fariseus. Ele podia ter tomado posse da igreja dos saduceus. Tinha várias igrejas de sua época, mas ele não veio condenando nenhuma e nem quis tomar posse também. Ele só dizia que tinha que ter o evangelho da verdade. Você vê quando Jesus Cristo ia na igreja, Satanás já estava lá assistindo o culto. Que é isso, irmão? Isso é heresia. Vá ver lá na Bíblia quantas e quantas vezes os escribas fariseus ensinavam e ministravam a palavra, e o cão estava lá também, no corpo de alguém, mas estava. Mas de repente, quando Jesus Cristo entrou na congregação, irmão, aonde Jesus Cristo entra, ele pegava a palavra para ensinar, o cão se manifestava. E tinha um porém, ele não tocava no nome dele não. Sem tocar no nome dele, os bichos já ficavam tudo doido, os capetas já caíam tudo doido no chão. Imagine quando tocava no nome dele. Se ele falasse em meu nome, nome de Jesus, sai agora, Satanás! O cão tinha que sair. Mas ele só pegava a palavra, irmão, começava a ministrar e começava a falar do amor de Deus. Os bichos capirotos ficavam tudo doido. Já vieste aqui nos atormentantes do tempo, e tinha uns que queriam até entregar. Eu bem que vos conheço, você é o Messias. Quando ia falar que era o Messias, ele repreendia na hora e não deixava que aqueles demônios falavam o seu nome. Sabe por causa de quê? Não tinha chegado a hora. Quando você vê uma pessoa, irmão, que fica muito aí questionando e fica advogando as causas de Satanás, falando que não pode falar isso, aquilo, outro, é porque é advogado do diabo. Mas que isso, irmão? É da igreja, é advogado do cão, porque perdeu a visão e a direção dos céus, lutando um contra os outros, e se esqueceu que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Na corrida contra o tempo, muitas coisas a gente vamos ver, principalmente nesse presente século, aonde o homem ama mais o poder e se esquece de amar as almas. As almas precisam ser alimentadas, as almas precisam ser apacentadas, que é o que está faltando. E no nosso meio acontece muito ao contrário. Cobra daqui, cobra dali, cobra de lá, cobra de cá, e se esquece da palavra da verdade, se esquece de ensinar o mandamento de Deus. Leia a palavra do Senhor, não aceite palavra de homens, aceite a palavra de Deus, que é ela que liberta o homem e mostra o endereço dos céus. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores, que eles vos zelam por vós, porque é ele que vão vos apresentar. Mas tem alguns, irmão, que é só misericórdia. Só misericórdia.
Agora, vamos para a questão. Se você vê o teu pastor indo para o abismo, e ele querer te levar junto, você vai? Se ele querer começar a te mostrar um evangelho adulterado, um evangelho ensinado erradamente, você vai? Tanto quem ensina errado, irmão, a palavra de Deus, como quem ouve o ensinamento errado, vai perecer no inferno. Então, se você conhece a palavra de Deus, conhece a palavra do Senhor, tá vendo que está sendo ensinado errado, irmão, sai fora daí. Senão você vai queimar no fogo do inferno. Ai, meu Deus do céu, não era isso que eu ia falar, mas saiu. Mas já deu andamento, vamos continuando. Aí o que acontece? Você tem a palavra de Deus. Você só vai para o inferno se você quiser, irmão. O arrebata, durante esse tema de mensagem, é o tema de mensagem de hoje, que é a corrida contra o tempo. Mas dentro dessa campanha vai vir um tema aí, que nós vamos trazer uma profundidade acerca disso. Eu ia falar aqui agora, mas eu vou deixar, vou continuar na mensagem aqui, que eu já ia entrar em outro tema, mas não tem nada. Mas continuando, entenda. Continuando no nexo da pregação, para que você possa entender. O principal é guardar os mandamentos de Deus e se resguardar. Porque hoje em dia vemos tempos aonde você depende muito da palavra do Senhor. Senão, eles começam a vir com o versículo isolado, irmão. Mas fulano é assim, tá não sei o que. Aí pega um versículo, se você for ler o conteúdo todo, não tem nada a ver com aquela palavra do homem. Não tem nada a ver com a palavra dele, porque a palavra de Deus mostra diferente. A palavra de Deus mostra o caráter da situação. A palavra de Deus mostra a situação. E tem, porém, o que eu passo aqui por ministração de palavra, eu não aprendi em seminário teológico, não. O que eu passo aqui, eu não aprendi nos cursos que eu fiz, não. O que eu passo aqui, eu não aprendi depois de ter terminado meus estudos. Eu aprendi foi com experiência com Deus. Foi no deserto com o Senhor, no deserto da vida, na escola com Deus. E Deus nos ensinou muito bem a sua palavra, a palavra que liberta e mostra o endereço do céu. Aleluia, glórias a Deus. E observando a palavra de Deus, irmão, a gente começa a ver quantas pessoas que pegam a palavra de Deus e usam ela para o seu bel prazer e vão ser cobrados grandemente por Deus. Versículo 4 diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O principal é guardar os mandamentos de Deus, porque se guardamos seus mandamentos, a Bíblia diz: vós tem a unção dos santos, e não há ninguém que vos engane. Então eu entendo que quando o mandamento de Deus vem na minha vida, nem manipulado pelo homem você não é mais, porque você passou a conhecer a verdade. Você sabe, e principalmente aqueles que dizem assim, irmão, precisa você ler a Bíblia toda não. Lê só o Novo Testamento, tá bom. Sabe por causa de quê? Porque no Antigo Testamento ele está enquadrado em muitas coisas. Aí pega versículo do Antigo Testamento, isolado, não mostra o restante, e começa a dizer isso e aquilo outro. Pelo amor de Deus, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos ganhar as almas que estão na mão de Satanás, que essa é a nossa luta principal. Vamos ajudar aqueles que estão começando agora, porque Deus vai nos honrar. A pregação do Evangelho liberta, porque desde o Gênesis ao Apocalipse, dá-se para se pregar um ótimo sermão, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eu canto, prego, toco instrumento, faço um pouquinho de cada coisa para Jesus. Mas uma das artes que eu mais gosto é a da pregação. Por isso eu sempre me dediquei. Eu sempre gostei de ouvir pregadores que tem a eloquência da pregação, que ministra a palavra de Deus, que não engana ninguém, mostra a palavra da verdade, que não fica com cobranças do homem, mas vem com a cobrança de Deus dentro da palavra, aonde a palavra que liberta. Eu sempre gostei de ouvir, irmão, e desde quando eu comecei na minha caminhada cristã, eu sempre gostei de ouvir pregadores, até aqueles que caíram assim porque estavam na peleja espiritual. Eu até entendo, teve a sua queda, mas não é só porque teve a queda deles que eu vou ficar fazendo que nenhum ou outro aí que dizem por aí, e olha, tá vendo? Tanto pregou, tanto fez, agora tá lá caído. Não te falei? Não te falei? Então, essas pessoas, em vez de orar, irmão, em vez de falar: Senhor, levanta aquele guerreiro de novo, que foi um baluarte na sua mão, deu bastante prejuízo para Satanás. Hoje eu tô aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Levanta aqueles que estão lá para continuar junto conosco, tacando fogo no inferno e arrancando as almas da mão de Satanás. Irmão, quem caiu, caiu, irmão.
Os espirituais estão entendendo minha palavra. Quem caiu espiritualmente, caiu, mas o Senhor o tornará a levantar. A Bíblia diz que pode o justo cair, mas o Senhor o tornará a levantar. Quantas e quantas vezes aquelas pessoas que nunca chegaram lá e nem vão chegar, irmão, começavam a falar: ah lá, tá vendo? Tá vendo? Tá lá, caiu, que não sei, começava a criticar a vida do homem. Eu olhava assim, falei: misericórdia, misericórdia, que é isso? Sabe o que é isso? Invejento, recalcado, não teve capacidade de chegar lá e nem vai chegar. Por isso que fala, até alguns agora no nosso tempo presente, que estava tão bem, conseguiu chegar até alguns lugares bem longe, mas de repente, pelo azar da vida, irmão, Satanás atingiu, porque a nossa luta é contra o inimigo. Aí tem algumas pessoas que pegam isso como exemplo para desanimar o restante, mas eu não me desanimo, eu continuo ouvindo. Eu tenho a mensagem até de alguns que caíram espiritualmente, mas o Senhor um dia o tornará a levantar. Mas não é só porque caiu que eu vou destruir o CD, que eu vou destruir a mensagem. Era um guerreiro, estava guerreando junto com a gente, estava correndo contra o tempo, era pregador também. Mas a gente tem que orar para ele se levantar, porque se a gente ficar tanto criticando, irmão, aqueles que caíram, a gente seremos próximos. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se você vê, irmão, não concorde, porque eu nunca concordei no meu coração. Falava isso, aquilo, outro. Eu nunca concordei, porque eu sei que foi um grande guerreiro que se colocou na frente de peleja para lutar contra Satanás, coisa que os homens naturais, que se dizem ser espirituais, não fazem. Lutam um contra o outro, lutam até contra, por causa de poder, por causa de convenção, por causa disso, aquilo, outro, mas se esquece de lutar contra Satanás. Então entenda, a nossa luta é batalha espiritual. Se você destrói uma alma, o Senhor vai te destruir, assim diz a palavra do Senhor. Então apacente o povo, cuide do povo, porque o povo está precisando do alimento, está precisando da palavra de Deus. João 14:6 diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia, glórias a Deus. Tantas mensagens boas que dão para se pregar, mas às vezes a gente sai do culto, irmão, entra vazio, sai vazio, por falta de estratégia espiritual. Por falta de estratégia espiritual. Estratégia quer dizer Deus te dá uma palavra revelada, Deus fazer você reverter a situação, pregar o ministério, pregar a palavra de Deus, que é a palavra que liberta. Quando temos o mandamento de Deus em nossa vida, irmão, a gente, quando vê igreja A, igreja B, igreja C abrindo, a gente nem se preocupa, a gente fica até alegre. Sabe por causa de quê? Que está se levantando mais guerreiro. Satanás derruba um, vai lá, Deus levanta outro. Satanás derruba outro, Deus vai lá e levanta outro. É mais guerreiro. Quanto mais guerreiro espiritual tiver, melhor é. Que quanto mais tem, mais a gente pode pelejar, mais o cão recua para o inferno. Agora, quanto menos, agora tem gente, mano, que é só a igreja dele que vai para o céu, a dos outros vai tudo para o inferno. É assim mesmo. Eles, em vez de correr contra o tempo, aí começam a dizer isso. Eu não concordo com isso, concordo, mas Deus está vendo essas coisas. Deus está vendo. Aí tem, vou entrar por esse caminho não, a corrida contra o tempo, que é a mensagem da palavra de Deus. Deixa isso aí mais para frente, que depois Jeová vai falar concernente a isso. Mas continuando, a palavra do Senhor assim diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como Jesus Cristo andou? Fazendo a obra, evangelizando, não jogava nas costas de ninguém. Ele dizia: eis que eu vos dou o poder. Ele deu o poder, a pessoa ia e fazia a obra, e era uma maravilha do céu. Graças a Deus, irmão, que Jesus Cristo ensina a gente a ser crente. Porque se a gente for depender de A e de B para ser crente, tu não vai conseguir chegar lá não. Tu vai ter decepção. Você evangeliza uma pessoa desviada, foi pro mundo por causa de quê? Ah, me decepcionei com o irmão, me decepcionei com isso. E Jesus, o que Jesus tem a ver com isso? Tem nada. Se esqueceu de se apegar a Jesus, já pegou o mandamento de homens que andam invalidando a palavra de Deus. Então entenda,
Quando você tem Jesus Cristo verdadeiramente no seu coração, você se firma, você sabe que lá fora o inimigo é espiritual, ele pode as forra, porque entendemos que estamos em peleja, em batalha. Temos que andar como Jesus Cristo andou. Ele andou pregando o evangelho, aonde Deus mandava ele ia, aonde Deus ordenava ele ia. A Bíblia diz que algumas pessoas oravam, pedindo pelos apóstolos, para poderem ir do outro lado da banda. E Deus deu a revelação para que isso lá, e eles foram pregar o evangelho. Foi uma maravilha divina. Mas entenda, a advertência veio para todos, conforme nós lemos aqui. A Bíblia diz que Deus chamou o pai para que viesse se despertar. Deus chamou os jovens para que viesse também se despertar. Deus vem chamado a todos, de diversas classes, de diversos lugares, para que viesse se despertar para o evangelho, para a ministração da palavra da verdade. Mas eu entendo que se o mundo me rodeia, se o mundo está a me visar, e eu venho correndo contra o tempo, a Bíblia diz que não é para a gente nem amar o mundo e nem o que no mundo há. Mas quantas pessoas que amam as coisas do mundo não são libertas ainda, porque quando são libertas, verdadeiramente elas deixam tudo para trás. Eu me lembro quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que Deus fez foi arrancar meu cabelo grande. Segunda coisa, tirar meu brinco da orelha. Tenho a orelha furada até hoje. Terceira coisa, foi arrancar minha bermuda. Mas não tenho nada quem usa bermuda, mas comigo ele fez diferente. Foi arrancar minha bermuda. Quarta coisa, foi arrancar a gíria do meu lábio. Quinta, e assim sucessivamente, foi tirando uma atrás da outra, as músicas do mundo, que eu era DJ ali, mexia com aqueles trem lá todinho lá. E foi indo, tudo aquilo que estava em mim, que pertencia ao mundo, o Senhor falou comigo: deixe para trás, porque eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas são passadas. Mas quando a palavra do Senhor nos chama de advertência, dizendo que não é para a gente amar o mundo, e nem o que no mundo há, é uma pura verdade. Ó, se você tem alguma coisa aí no seu lar aí, ó, que é do mundo, e você está pensando em desviar, tu vigie. Satanás vai fazer se cumprir esse teu desejo, porque ele sabe disso e Deus também sabe. Mas é necessário você verdadeiramente se entregar para Deus. Às vezes você se pergunta assim: Senhor, como é que isso está acontecendo, isso e aquilo outro ainda na minha vida? É porque você ainda tem algum vestígio do mundo em você. Porque quando você é liberto mesmo, quando você é liberta, quando nós somos libertos, irmão, nada no mundo nos influencia mais. A gente pode estar no vale, pode estar na dificuldade, pode estar correndo contra o tempo para poder ganhar a bênção do céu, mas se tiver as coisas do mundo ainda em nossa vida, nós não vamos receber. Tem que se libertar. Aleluia, glórias a Deus. E é o que diz a palavra do Senhor. Diz assim o versículo: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas entenda, quando a gente está correndo contra o tempo, é para fazer a vontade de Deus. É tantas vezes que o Senhor nos convida para este banquete espiritual, e às vezes nós fingimos de surdo. Deus está falando, como diz o amado Robson, Deus está falando no teu ouvido, e você não, começa a ter comichão nos ouvidos. Não, isso aí não é Deus não. Isso aí não é Deus não. Entenda, se hoje Deus está te chamando uma realidade, uma responsabilidade, é hoje. Porque um dia vai passar essa vida. Um dia essa vida vai passar para você e para mim. Uma outra geração virá, e Deus continuará falando através de outros profetas. Entenda que você não vive para sempre, e nem eu vivo para sempre, mas viva para viver eternamente do lado de Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas de diversas classes, diversos lugares, e tem pregado de diversas maneiras a palavra da verdade, para que você venha se libertar. Mas você tem ouvido a palavra de homens. Os homens hoje têm a mente leviana, dizendo que não tem nada mais a ver, que Deus só quer o coração. Mas me mostra na Bíblia aonde é que Deus quer o coração. Aí ele diz aquele versículo assim que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu sei que isso está escrito, mas não está dizendo ali que Deus só quer o coração. A Bíblia diz que Deus quer alma, corpo e espírito para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas que é isso, irmão? O corpo também vai transformado, transladado. Se fosse assim, Deus falava para Jesus Cristo: Jesus Cristo, corpo fica, coração sobe. Não! A Bíblia diz que o corpo dele ressuscitou. E quando tinha o Tomé perto da vida, o Tomé não estava querendo acreditar que era Jesus Cristo ali ressurreto, ressuscitado. Então somente Jesus Cristo falou assim: toca aqui, Tomé, toca aqui, Tomé, eu vou te mostrar que eu só não quero coração, mas eu quero corpo, alma e espírito. E Jesus Cristo, para provar, irmão, a incredulidade deles, para não serem mais incrédulos, ainda pediu peixinho e mel. Pediu peixinho e mel, me dá aí. Comeu o peixe, tomou um melzinho, mas é mel de abelha, tá? Não é mel aí da boutique, não. Não confunda as coisas, não. Aí alguém que gosta da alambique tá ouvindo essa hora: opa, eu vou lá. Não vai não. Não vai não, porque se você morrer assim, você vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Na corrida contra o tempo, a gente vê muitas coisas. Quanto mais você corre contra o tempo, pregando o evangelho, remindo o tempo, neste tempo oportuno, mais gente entra na frente para querer te parar e para dizer: não, você não pode. Quem é o homem para falar que nós não podemos? A Bíblia diz, a ordenança de Deus é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo em nome de Jesus. Agora, os homens se esquecem, irmão, que um dia vai queimar no fogo do inferno. Tem um céu que só vai para o céu de glória, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se não for assim, nunca chegará lá. Não existe outro meio. Eu me lembro, dias antes do meu pai morrer, eu cheguei a pregar o evangelho para ele e anunciar para ele, mesmo fraco um pouco, mas eu chegava e sempre falava. E de repente, num determinado dia, ele aceitou o evangelho. Eu descobri através de uma irmã que após ele ter aceitado, 2 dias depois ele faleceu. Então entenda, até no último momento da vida do homem, Deus dá oportunidade. Agora, se o homem não quiser, a oportunidade é passada no tempo oportuno e vai perecer. Aí você vê assim, já reparou aquela pessoa? Acontece tanto desgraça na vida dela, ela não passa dessa vida para outra. Deus ainda está dando tempo para se converter, mas se não se converter neste tempo oportuno, sabe o que vai acontecer? Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e vindo depois disso ao juízo. Você acha que lá do outro lado da vida, no mundo dos mortos, tem uns que são mortos mesmo, outros são mortos vivos? Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, após passar desta vida para outra, nós não vamos conhecer os nossos irmãos? Claro que nós vamos. Se Deus fala tão bem: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Jacó, e sou o Deus daquele que eu chamo pelo nome, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo nome. Levanta e anda, porque a jornada é muito longe, e você vai ser um baluarte pentecostal de fogo na minha mão, e pregador do evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Agora, se o homem tenta te parar, se preocupa não, mas vai fazer a obra. Você vai esquentar porque o homem fala? Deixa ele falar, a gente tá garelado de tanto falar. Faça a tua parte e Deus vai te dar os céus. Faça a tua parte e tu chegará lá. Aleluia, glória. Chega um tempo, irmão,
Que a gente fica pregando tanto por aí afora, prega em tanto lugar, cumprindo o ID de Jesus, que a gente se esquece de priorizar o que vai falar. Que Deus vai mandando e a gente vai falando, e vai saindo, e o povo vai sendo abençoado, porque é o que vai descendo do céu para cá. Sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Temporé, irmão. Recado de Deus eu não levo para casa, não. Não levo mesmo. Eu já levei muito, passei mal. Agora não, o que Deus manda a gente fala. O que vem vindo do céu a gente vai entregando. E eu não tô nem aí para quem tá questionando e tá falando, porque tá tendo muito questionador. Tô nem aí. Teve um que chegou e falou: irmão, você já chegou num grau bom, você não pode mais pregar, você não precisa mais pregar, todo mundo já te conhece, sabe que você é pregador, sabe que você ministra bem a palavra, agora não precisa mais, já está conhecido. E eu estou pregando a palavra de Deus para ser conhecido, irmão? Nem aqui, nem em outro lugar. Eu estou pregando porque é uma ordenança divina. Deus tem nos cobrado e está te cobrando também. E você nem despertou ainda, irmão. Tudo desabando aí perto de você. Aí você: por que isso, Senhor? É porque tu tem esquecido da minha obra, tem esquecido do meu chamado. Eu confiei em você, coisa que os anjos queriam fazer. Aleluia, glórias a Deus. Deus está nos cobrando nessa tarde. Corra contra o tempo, porque o Senhor está te chamando para a seara. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Entende, irmão? É melhor abrir 100 igrejas do que abrir 10 centros de macumba. Sabe por causa de quê? Porque essas desgraças só vêm para tribular a vida do homem e a vida da mulher. Satanás engana o homem e a mulher, sabe para quê? Para levar para o inferno. Deus não. Deus mostra a realidade para o homem e para a mulher, para o conduzir para os céus. Aí fica esse montão aí falando aí. Fico olhando assim, cada uma que é só o sangue do corpo. Aonde eu recebo convite, irmão, eu vou para pregar. Prego aqui, prego lá, prego cá. E Deus tem honrado. E tenho visto o mover de Deus através da palavra. Tenho visto um grande avivamento através da palavra do Senhor. O povo sendo abençoado, o povo sendo restaurado. Sabe por causa de quê? Eu prego de coração, não prego para aparecer. Eu prego para cumprir o ID de Jesus e não para poder se mostrar. Sabe por causa de quê? Quando temos isso no nosso coração, a gente entende que quem não é contra nós é por nós. A gente sabe que veio para fazer a diferença. A gente sabe que nasceu para ganhar almas para Deus e para entregar o nosso Deus no tempo certo e entrar no céu de cabeça erguida. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 17 diz assim: e o mundo passa e toda a sua desgraça junto, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glórias a Deus. O mundo passa, irmão. O mundo passa. Tá aí, já tá passando. Tava com a minha idade, tava novo. Eu tô quase me aposentando. Não tô tão velho assim, não. Então entenda. Tudo passa. Mas aquele que espera em Deus, na vontade de Deus, recebe bênção do céu. Porque aquele que tá passando na frente de Deus, irmão, tá pagando um preço. Não quero nem te falar. Só a gente sabe. Então entenda, espere o tempo de Deus. Deus vai te abençoar grandemente. Agora para que se apressar, irmão? Mas tá difícil, mas é difícil mesmo. Quem te falou que é fácil? Quem te falou que foi fácil? O evangelho, sabe qual é o evangelho de João Batista? Venha que eu vou te dar um carro novo. Foi isso não. Venha que eu vou te dar uma mansão. Não foi isso. Ele dizia assim: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Apresente a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, glórias a Deus. Eu medito nessa Bíblia direto, irmão. Direto, de capa a capa eu fico meditando nela. Para nunca pregar heresia. Para nunca falar a palavra de homens. Falar a palavra de Deus. E nem trazer tradições para vocês. Tradições de homens que estão invalidando a palavra de Deus.
Eu tenho no mínimo, se não me falha a memória, são mais 5 Bíblias que eu tenho em casa. 4 de estudo e uma para sair para a peleja, para a espada cantar onde eu for. Igual essa que está aqui, ó, que é minha guerreira, vai comigo para onde eu for. A minha Bíblia sagrada é a minha Bíblia guerreira, que vai comigo para onde eu for. Ela toda marcada com mensagens e maravilha divina. Mas sabe para quê? Eu aprendi o Evangelho da Verdade. Foi para pregar a palavra de Deus. Foi para anunciar para você, para ministrar. O Senhor nos preparou para isso. Eu não me preparei para isso. Foi Deus que nos preparou para isso. Para pregar o Evangelho e dizer para você que Deus é Deus e o resto é bom. Aleluia, glórias a Deus. Está descendo fresquinho do céu, descendo do céu para cá. É uma maravilha divina. Procure observar a palavra de Deus. Todo versículo que você ouvir, veja o conteúdo daquele versículo. O que condiz aquela palavra? Que a seita diabólica faz assim, você sabia? Pega um versículo, aí chega para poder enganar. É para poder enganar mesmo. Mas quando você diz ali o versículo completo, meu Deus do céu, eles ficam mais doidos, fica mais cego, eles ficam mais doidos do que cego e tiroteio, quer dizer. Eles não sabem para onde fugir, porque sabe que você conhece a verdade. Satanás também sabe que você conhece a palavra. Ele sabe que você é crente da verdade. Então entenda, medite na palavra de Deus. Um dos melhores mandamentos que tem. O louvor é bom, o instrumento é bom, playback é bom. Agora estamos cantando em playback, é uma maravilha. Tudo é bom, mas o melhor disso tudo é a palavra do Senhor, porque é ela que mostra o endereço dos céus. É a única palavra que mostra o endereço de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E eu não largo essa palavra por nada, irmão. Não largo por nada, porque é ela que tem me sustentado a cada dia. É ela que tem nos colocado de pé espiritualmente, para que nós possamos continuar no caminho. A Bíblia diz em Provérbio: muitos perecerão, porque estão rejeitando a palavra de Deus. Rejeitou a palavra, perece. Tem mais versículo que diz: o meu povo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Eu li esse versículo, irmão, eu fui ver o conteúdo. Sabe por causa de que o povo estava assim? Meu Deus do céu, não era isso que eu queria falar, mas saiu, agora eu vou ter que te mostrar. Eu li o conteúdo todo do versículo, eu fui ler esse capítulo todo. Sabe por causa de que o povo estava sendo destruído? Porque o sacerdote se desviou, porque o pastor naquela época tinha se desviado, os profetas estavam andando errado e estavam ensinando a palavra erradamente. Por isso que o povo estava sendo destruído, porque estava faltando a palavra de Deus. Por isso que eu digo, não viva de versículo, viva de capítulos e versículos, que a palavra com conteúdo completo é o remédio completo para libertar o homem e a mulher das cadeias de Satanás. Satanás nesse presente século tem iludido a muita gente e tem contratado um monte de advogado. Tem contratado um monte de advogado. Que é isso, irmão? Tem, e são os de lá de cima. Sabe por causa de quem que eles começam a questionar? Começam a falar: não, irmão, não se precisa muito falar disso ou daquilo outro. Só o básico tá bom. Que básico o quê? O povo quer profundidade. Se Satanás tem suas profundezas, como diz lá em Apocalipse, Deus também tem suas profundezas. Revelar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Aquelas cartas do livro de Apocalipse, medita naquelas 7 cartas que foram direcionadas àquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Medita lá que você vai ver. Foram 7 cartas direcionadas para 7 igrejas, que eram 7 ministros daqueles tempos atuais. E cada um tinha sua advertência, tinha sua exortação da parte de Deus, porque tinham saído do caminho. Quantos que têm saído do caminho também? Por isso, a mensagem de hoje é a corrida contra o tempo. Deus está vos mostrando para você correr contra o tempo.
para que você possa ter vitória da parte de Deus. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele vai fazer na tua vida. É isso que Deus quer nos mostrar nessa tarde. Para que você seja diferente, o versículo 17 diz: o mundo passa e a sua desgraça também. Tu diz concupiscência, mas a sua desgraça também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ouve os mandamentos de Deus, guarda no seu coração, pratica o mandamento, e Deus vai vos galardoar grandemente. As bênçãos do Senhor vos alcançarão quando buscar ao Senhor, enquanto se pode encontrar. E após o encontrar, vai se cumprir o versículo que diz: e as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, e Ele vai te abençoar grandemente com as ricas bênçãos dos céus. Pode crer e acreditar no que eu estou falando. Se você entrar por esse caminho, verdadeiramente, você vai ver a glória de Deus. E Deus quer te mostrar isso, que o céu não é tão monótono assim, mas o céu é um céu de glória para todos aqueles que assim confiam em Deus e sabe que verdadeiramente o Senhor ainda está vivo e está presente na vida daquele que assim se entrega para Ele. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. E essas são as palavras sinceras que o Senhor assim tem colocado ao nosso coração.